Amados, abram por favor em Gálatas, capítulo 1, versículo 17 ao versículo 24. Fiquem de pé, vamos ler esse texto. Gálatas capítulo 1, versículo 17 em diante. Diz assim o santo texto: Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorrido 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviram somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Senhor, eis a tua palavra. Pedimos teu auxílio e iluminação, Senhor. E o Senhor, pelo Espírito Santo, leve a tua palavra ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos assentar. Amados irmãos, no último sermão que nós pregamos, que eu preguei para vocês, expositivo na carta de Paulo aos Gálatas, falamos a respeito da gênese do Evangelho de Cristo. Da gênese do Evangelho de Cristo e da gênese do apostolado paulino. Este foi o tema da nossa última tratativa aqui nesta carta de Paulo. E eu apresentei para vocês como o apóstolo Paulo ele se preocupou de fato em demonstrar que a origem, a gênese da sua vocação ministerial, como também da mensagem que ele proclamava, tinha um fundamento, veio de Deus, vinha do Senhor, era uma mensagem divina e sua vocação foi feita também pelo próprio Cristo, por Deus. E eu mostrei para vocês aqui, nas aplicações, como o Evangelho tem um poder de transformar o homem. Poder de mudar a vida do homem. Todos nós aqui fomos alvos do Evangelho, objetos do Evangelho. Neste ponto da carta de Paulo que nós estamos tratando, vemos Paulo defendendo, sim, o Evangelho de Cristo. E ele está preocupado em fazê-lo, você já sabe por quê. A gente está falando que naquela região, na Galácia, o Evangelho estava corrompido. Haja vista, santa mensagem foi adulterada. E as igrejas da região da Galácia, no sul da Galácia, estavam sendo influenciadas, vocês já sabem também, eu já informei, por falsos mestres judaizantes e outros libertinos. Os versos que nós vamos considerar hoje, meus irmãos, vai concluir o capítulo 1. Mas ela continua essa dinâmica de Paulo defendendo o seu apostolado e o Evangelho. A gente vai ver isso não somente hoje, mas a gente também vai tomar essa mesma temática, esse mesmo sentimento de Paulo, quando a gente estiver debulhando aí o capítulo 2, no início do capítulo 2, a gente vai ver estas coisas. Mas hoje a gente vai perceber Paulo tomando uma historicidade para provar aos irmãos, ou relembrar aos irmãos, a mensagem pregada, divinamente inspirada por Deus,
e também o apostolado dele, essa relação que ele tinha com Cristo e com os fundamentos pregados também por outros apóstolos que o antecederam. Esta historicidade que Paulo está se encarregando de apresentar para os nossos irmãos, os Gálatas, faz jus, porque ele quer, através disso, mais uma vez, ratificar a sua diferença e distinção dentre aqueles falsos mestres que, nesse exato momento que Paulo estava escrevendo e transmitindo isso para aqueles irmãos, eles estavam lá, rebatendo tudo que Paulo havia ensinado e sofrido a proclamar a verdade de Deus. Enquanto a gente está aqui, irmãos, louvado seja Deus, enquanto o Senhor nos dá esse bom ambiente, onde a gente procura permanecer nas Escrituras Sagradas e dentro dessa cerca de proteção, infelizmente tem tanta gente aí fora que não goza desse privilégio. E enquanto a gente prega a verdade, infelizmente, muitos estão adulterando nesse exato momento a verdade, fazendo enlouquecer muita gente, fazendo muita gente sofrer por desconhecer a verdade. A gente vai ver aqui, a partir do verso 17, vamos lá? No verso 17, o apóstolo Paulo começa a dar testemunho histórico de como seguiu a sua vida depois da sua conversão ali no caminho de Damasco. Você lembra da conversão de Paulo no caminho de Damasco? Ele começa dizendo: nem subi a Jerusalém, olhinhos no texto, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Paulo havia informado aos irmãos nos versos anteriores, 15 e 16, que depois que ele se converteu, ele não foi consultar nem carne e nem sangue. Ou seja, ele não foi buscar informação e conteúdo em homem nenhum, dado a origem da sua vocação. A origem do seu chamado foi em Deus, a mensagem que ele ouviu foi direta de Cristo, e ele não subiu para Jerusalém para buscar informação de carne e nem de sangue, ou seja, de homens. O verso 17, deixinho de Damasco. Põe o mapinha aí para mim, meninos, por favor. No caminho de Damasco, quando ele tem um encontro com Cristo, a gente vai ver isso ao longo da exposição, ele permaneceu em Damasco, ele ficou ali. Depois eles colocarem, eu vou mostrar para vocês mais ou menos a região. Vou tentar mostrar. Ele ficou em Damasco e a sua intenção não foi buscar os 12 primeiros apóstolos, mas foi ficar ali em Damasco. E ao mesmo tempo que ele disse que ele não foi buscar os outros apóstolos que já eram apóstolos antes dele, ele estava afirmando o seu apostolado e dizendo que existiam sim apóstolos levantados por Cristo que antecedeu a ele, mas que a sua vocação apostólica também tinha o mesmo pé de igualdade dos 12 apóstolos que o antecedeu. Eu não estou com aquele raio que mostra, né? Mas eu vou tentar aqui, nesse lado aqui. Você está vendo ali, Judéia, Jerusalém? Paulo saiu dali, Judéia e Jerusalém. Do lado de cá você tem a África, Alexandria, tal, e aqui você já tem agora a parte do Oriente Médio. E você tem ali a ilha de Chipre, mas aqui você tem Tiro, Judéia e Jerusalém. Paulo sai daí, de Jerusalém. E lá em Atos 9 diz que ele pediu carta aos principais sacerdotes para que ele pudesse viajar até Damasco. Está vendo o caminho que ele toma, de ter sido do início, no meio ou bem próximo. Nesse momento o Senhor encontra ele. E aí ele tem a sua vida mudada neste ponto. Mas quando ele se converteu ali, ele está dizendo aqui em Gálatas, que quando aconteceu isso, ele não quis subir para Jerusalém. Eu vou mostrar para vocês o que é subir para Jerusalém. Você está parecendo que ele está subindo já. Ele vai subir para onde mais? Jerusalém parece que está lá embaixo. Vou mostrar um pouquinho para vocês depois disso aí. Pode deixar aí, daqui a pouco eu volto para isso. Ele disse, eu não subi para Jerusalém. Né? Põe os olhinhos aí em Gálatas de novo. A gente vai ficar indo em Gálatas, Atos, mapa, tá bom? Eu vou precisar fazer isso porque tem esses nomes aqui no texto da exposição e eu preciso
trazer isso mais palpável para vocês. Então, ele diz que não subiu a Jerusalém. Não subir a Jerusalém, essa expressão, era comumente usada entre os viajantes peregrinos na época do primeiro século, ou até mesmo no Velho Testamento. Você sempre vê essa expressão, subir a Jerusalém, descer de Jerusalém. O que isso significa? Apesar de Jerusalém ficar situada, meus irmãos, você está vendo ali o ponto Jerusalém, mas a cidade de Jerusalém, geograficamente, ela fica em uma situação elevada, um certo relevo. Então, geograficamente, podemos dizer que de qualquer ponto do mundo, quem quisesse ir para Jerusalém tem de subir para Jerusalém. Essa expressão, não subir para Jerusalém, também significa que Paulo estava querendo comunicar que ele não desejou sair do ponto de Damasco e regressar para Jerusalém e subir à cidade santa. É o mesmo que você que estivesse lá na cidade santa dissesse, eu quero descer de Jerusalém para ir para Damasco. Então, essa expressão tenta comunicar isso. Subir para Jerusalém não significa que a gente deve enxergar, em primeira instância, uma situação geográfica. Porque você pode estar ao sul e quer subir para Jerusalém, ou pode estar no norte, no leste, no oeste, mas vai subir para Jerusalém porque Jerusalém fica em uma situação elevada, em um patamar elevado, na região onde ela se encontra até hoje. Ok, irmãos? Então, Paulo está dizendo isso. Ele não estava, de primeira instância, falando de tipologia, de topografia ou de geografia, mas era uma forma de se expressar naquele tempo. Então, ele não saiu, voltando para cá, ele não saiu de algum ponto próximo de Damasco a voltar para Jerusalém. Ele resolveu ficar. E ele resolveu ficar assim e ali pelo Espírito Santo. Vamos ver o relato de Atos, que nos mostra, dá mais clareza do que disso aqui que eu estou querendo comunicar para vocês, e Paulo está falando para os seus irmãos, é a sua situação histórica que ele está dizendo. Atos 9, a gente vai ler do 8 até o 19. Atos 9, 8 a 19. Então se levantou Saulo da terra, porque ele tinha acabado de cair por terra, porque Jesus chegou e disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele caiu por terra, e ele se levantou da terra, abrindo os olhos, nada podia ver. E erguendo-o pela mão, levaram-no para Damasco. Pronto, olha, irmãos. No caminho de Damasco, ele se encontra com Jesus, tem a sua vida mudada. E agora pegam ele pela mão, porque ele não consegue enxergar nada, sabe, Ivone? E vai levando ele não consegue ver. E aí ele entra em Damasco, naquela cidade, naquele ponto lá que você viu. Veja o verso 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te, olha, levanta-te, e vai à rua que se chama à direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e vindo entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhes as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhes disse, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, pôs sobre ele as mãos e dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho de onde vinhas, lá em Damasco, a caminho de Damasco, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo.
Imediatamente lhe caíram dos olhos como duas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Ele ficou em Damasco. Está vendo a relação aqui de Gálatas? Não quis subir para Jerusalém, permaneci em Damasco. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Coisa maravilhosa, né? Aí o texto deixa muito claro aqui essa conexão de Atos com Gálatas. Que quando Paulo sofre aquela ação no Espírito Santo e convenceu o seu coração, ele teve sua vida mudada, o seu desejo foi permanecer ali para ali pregar a justiça de Deus, pregar a justificação em Cristo Jesus àqueles habitantes de Damasco. O seu desejo era matar os cristãos ali, mas agora não, agora é pregar a vida ali. Quando Deus transforma um ser humano, é assim, é uma mudança mesmo radical. E Paulo continua dizendo em Gálatas, agora põe os olhinhos lá em Gálatas. Ele disse que não subiu para Jerusalém, você já sabe por que ele não subiu, e você sabe qual era a intenção dele de não ter ido para Jerusalém. Então tem um propósito de Deus, é curar-lhe a cegueira, restabelecer seu físico, encher ele com o Espírito Santo, e ele poder pregar com poder e autoridade o nome de Cristo, que Jesus salva e justifica o pecador. E agora ele diz, mas parti para as regiões da Arábia. Volta lá o mapinha de novo. O texto de Atos não nos dá informação, irmãos, relevantes com relação ao período que Paulo esteve na Arábia. Hoje está mais que tipo que um aulão, né? Cadê o mapinha? Bota aí, por favor. O texto não nos dá muita clareza do que ele fez. Em Atos não tem informação. O que aconteceu na Arábia? Mas só Arábia, irmãos. Está vendo Damasco aqui, onde ele está no texto, dizendo que ele ficou? Na parte leste de Damasco, você começa a ter a região da Arábia, tá bom? E vai até a península do Sinai. Então, só que esta região, no primeiro século, ela não era tão povoada quanto toda a Judéia ou Alexandria, que você está vendo aqui, Mesopotâmia, lá você está vendo lá Macedônia, muito bem estabelecido, e você tem o Império Romano e sua capital lá de Roma. Isso aqui tudo, essa marca vermelhona toda aí é a abrangência do Império Romano no primeiro século. E você vê que o Império Romano não se estendeu até esse primeiro momento do primeiro século para o lado da Arábia. Então era uma região inóspita, desabitada, não tinha muita coisa ali. E Paulo resolveu ir para lá. Alguns estudiosos, irmãos, da palavra de Deus, entendem que este tempo que Paulo resolveu ficar nas Arábias, em alguma região ali, eles chegam a dar alguma nomenclatura de região específica que ele possa ter ficado. A concepção dos nossos irmãos estudiosos é que, nesse tempo, Paulo resolveu ficar para expurgar muitas interpretações legalistas que ele teve por causa do farisaísmo. Ele era um grande fariseu. Ele passou esse tempo também revendo toda a sua teologia judaísta. E ele passou também, nesse período, sendo ensinado pelo próprio Cristo. Agora veja aí no final do verso 17. Ele passa um período nas Arábias, e aí ele diz, e voltei outra vez para Damasco. Então, ele se converteu a caminho de Damasco, fica em Damasco, prega em Damasco, vai para as Arábias, volta para Damasco. Atos 9, 23 a 25. Atos 9, 23 a 25 diz assim, ó. Decorrendo muitos dias. Esse decorrendo muitos dias é o tempo que Paulo ficou nas Arábias, tá bom? Quando você lê essa parte aqui no verso 23, decorrendo muitos dias, porque numa primeira leitura, irmãos, parece que foi tudo juntinho, né? A gente vai lendo, parece que é uma coisa acontecendo depois da outra. Mas você vê que o relato, Lucas especificou isso. Decorrendo muitos dias.
decorrido muitos dias. Isso significa o período que Paulo fica nas Arábias e volta das Arábias para Damasco. E aí o texto continua dizendo lá em Atos: os judeus deliberadamente entre si deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Eles queriam matar Paulo. Verso 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os discípulos, tomando-o à noite, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Põe aí a imagem, por favor. Então, Paulo está em Damasco, depois das Arábias. Depois de estar nas Arábias, aí ele volta para Damasco e lá ele está pregando a palavra. Eu coloquei essa imagem aí. Ele precisou sair de uma emboscada. Porque Paulo, lembre-se que Paulo era assim com os líderes religiosos. Mas depois de certos anos, ele agora está pregando tudo contra os líderes religiosos. E afirmando que Cristo é filho de Deus. E isso, Paulo suscitou muitos inimigos ali na região de Damasco, em todo lugar onde ele ia passando. Então ele vai descendo. Tem outra imagem aí, minha filha? Eu botei essa aí também, mais desenhada, né? O cesto que ele desceu é mais ou menos isso aí. Algumas pessoas dizem que foi um cesto que foi todo fechado, que não podiam ver, mas o fato é que ele foi descido pelos discípulos, que ele estava formando, ensinando Jesus, quem é Jesus, o que é Jesus na lei, o que é Jesus nos profetas. Ele está ensinando a esses homens lá em Damasco, e os líderes religiosos se inflamaram e queriam matar Paulo. E aí ele é descido pelo muro à noite, escondido, de uma forma vexatória, humilhante, e tem que fugir dali, porque queriam matar ele. Então ele está dizendo aqui, é esse ponto lá de Gálatas. Eu fui para as Arábias, depois eu voltei para Damasco, e em Damasco acontece isso. Ele está pregando, ele está dando o seu testemunho aqui para os irmãos. Olha, eu passei por tudo isso para pregar o evangelho. Esses homens que estão aí, na região de vocês aí, ó Gálatas, eles não têm essa história para contar. Eles não deram a vida, ou colocaram a vida no fio da espada pelo evangelho. Quem são eles? Eu sou homem provado, eu sou homem que dediquei minha vida, e assim que o Senhor mudou o meu coração, eu me comprometi com Ele, e resolvi anunciar o seu nome destemidamente. Meu propósito era com a palavra e com a verdade. Estes homens não têm compromisso com a verdade, eles adulteram a verdade. Então Paulo está realmente defendendo o seu apostolado e defendendo a sua vocação e a mensagem que ele pregava. Verso 18 de Gálatas, olhinhos lá, por favor. Deu um trabalho, irmãos, mas a gente tem que trabalhar, né, Clério? Para chegar aí, trazer essa lucidez para vocês. Veja o verso 18. Decorrido 3 anos, Paulo falando, ele está continuando a dar o testemunho. Irmãos, testemunhos são importantes. Isso aqui a gente tem que fazer uma pausa aqui e ver que testemunhos são importantes, né, minha irmã Neuza? Testemunhar o que Cristo faz em nós e o que a gente faz por Cristo. É importante, irmãos, a gente relatar o que Deus está fazendo em nossa vida, por nós, e o que Ele fez em nós. Isso impacta outras pessoas, porque eles veem a mão de Deus, a boa mão de Deus. Quando Paulo está contando essas coisas para esses homens, eles estão relembrando a boa mão de Deus, guardando a vida daquele homem. Olha e diz, decorrido 3 anos, que você já sabe, então subi para Jerusalém. Então ele decide agora ir para Jerusalém, para avistar-me com Cefas, e permaneci ali com ele 15 dias. Decorrido 3 anos, vamos voltar de novo aqui, para essa situação de 3 anos. 2 alas de intérpretes da palavra compreendem esses 3 anos nestes sentidos que eu vou mostrar para vocês. Primeiro, esses 3 anos podem cobrir perfeitamente, segundo uma ala teológica, o tempo da conversão de Paulo, caminho de Damasco, que eu mostrei para vocês, até o tempo em que ele foi enviado como missionário pela igreja de Antioquia. Então, a conversão no caminho de Damasco, sua reabilitação, seu testemunho em pregação, o período que ele habitou na Arábia,
eles colocam tudo isso dentro de um pacote. Seu retorno para Damasco, como eu já mostrei para vocês. Aquela fuga vexatória, humilhante, que a gente viu descendo à noite num cesto. Um período que ele passou em Jerusalém, depois volta para a sua terra natal. E a viagem que ele vai fazer, primeira viagem missionária. Então, uma parte dos teólogos entendem que esses 3 anos aqui que a gente está estudando, compreende isso. Desse testemunho de Paulo. Uma outra ala já pensa diferente. Pensa de que maneira, meus irmãos? Eles entendem que esses 3 anos, basicamente é o tempo que Paulo ficou realmente nas Arábias, e é o tempo em que ele habitou aquela situação meio que inóspita, e ele ficou em algum ponto ali, da península do Sinai, sendo ensinado por Jesus, discipulado por Jesus Cristo. O fato, meus irmãos, é que neste tempo, ele volta para Jerusalém, como a gente acabou de ver no verso 18. E ele vai para Jerusalém com um propósito, de encontrar Cefas. Quem é Cefas? Pedro, isso. Ele tem um propósito de encontrar Cefas, Pedro, que é apóstolo. Por que Paulo quer ir para Jerusalém agora encontrar com Cefas? Primeiramente, Cefas, Pedro, é o principal apóstolo em atividade naquele tempo. Era o homem mais proeminente dentre o colegiado dos apóstolos. Era o mais influente. É o que estava liderando o colégio apostólico. Então Paulo quer ir até o Pedro. Mas ele não vai a Pedro para buscar informações, porque a gente já sabe que ele já tinha recebido o evangelho do próprio Cristo. Está entendendo? Então ele não vai a Pedro para buscar informações, para saber quem era Jesus e para saber o que ele fez. Ele já tinha recebido tudo isso. E lá em Pedro ele ficou 15 dias, 2 semanas lá com Pedro. E evidentemente, Paulo não foi buscar novidade de informação, mas pense aí comigo. Paulo fica 3 anos nesse processo conhecendo as coisas através de Cristo. E como é que Cristo mostrou as coisas para Paulo? Através de visões e revelações, que era a forma de Deus se manifestar naquele tempo. E Pedro era aquele homem que viveu durante 3 anos e meio com Jesus e aprendeu diretamente do mestre. Mas nessas 2 semanas está Paulo e Pedro sentados à mesa, comendo um peixe frito e conversando a respeito de Cristo. Pedro falando de tudo que ele viu e as maravilhas que ouviu, e Paulo falando das maravilhosas revelações e manifestações que Jesus lhe deu a respeito de si mesmo. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Imagine você nessa mesinha sentado também, aprendendo ali, e aquela discussão maravilhosa sobre a pessoa de Cristo. E o apóstolo continua falando, Paulo continua dizendo, no verso 19... E não vi, isso aqui tudo é o testemunho que ele está dizendo. E não vi outro apóstolo, senão Tiago, irmão do Senhor. Paulo deixa muito claro aqui, irmãos, e muita gente quando lê isso aqui pensa que ele está falando do apóstolo Tiago. Ele não está falando do apóstolo Tiago. Vamos ler de novo? Olha aí o textinho. Põe os olhinhos no texto. E não vi outro apóstolo, vírgula, senão Tiago, vírgula, o irmão do Senhor. Paulo está deixando claro que este indivíduo aqui, Tiago, não é o apóstolo, é o meio-irmão de Cristo. Lá em Marcos 6:3, que você não precisa abrir, você vai ver na história contada por Marcos, que Jesus tem lá 4 irmãos homens, que nasceram depois dele. Então Maria teve mais filhos, não foi somente Jesus Cristo. E ele teve também outras irmãs, que a Bíblia não fala a quantidade de quantas irmãs Jesus teve. Então Jesus tinha irmãos que cresceram com ele, que viram Jesus na infância e cresceram com ele. Esse Tiago, no início, não creu que Jesus era o Salvador. Não creu, esse meio-irmão de Jesus não creu, assim como seus outros meios-irmãos. A Bíblia fala que eles não acreditavam que Jesus era o Messias e que vieram a crer depois. E Paulo, em 1 Coríntios 15:7, fala que Tiago viu Jesus ressuscitado.
É bem provável que Tiago, o meio-irmão de Jesus, que também Paulo diz aqui em Gálatas que subiu a Jerusalém para ver Cefas e para ver Tiago, o irmão do Senhor. É bem provável que esse irmão do Senhor se converteu quando o seu meio-irmão se revelou a ele ressurreto. É bem provável que depois de tantas outras manifestações de Cristo ressurreto, Tiago converteu-se ao Senhor e entendeu que aquele irmão que ele viu crescer com ele, imagine, irmãos, que ele brincou junto, que ele comeu junto, que ele dividiu o peixe junto, era o Salvador prometido ao seu lado desde a infância. É de se considerar, claro, guardado as grandes proporções, que Tiago duvidasse. Ele viu Jesus na humanidade plena. Como é que ele vai dizer que é Deus que está ali? Não é verdade? É preciso ter fé. E essa fé ainda não havia brotado no coração do Tiago na sua infância. Jesus também não fez nenhum milagre na infância para mostrar que ele era Deus. Não há relatos disso. A única informação de Jesus na sua infância é aos 12 anos, que para um judeu já era um homem ensinando os mestres e doutores da lei no templo. Mas fora isso, irmãos, não tem informação nenhuma e não acreditem em nenhum ditado, nenhum dito que Jesus ressuscitou passarinho, onde ele passou, as flores que estavam murchas voltavam à vida. Isso é mentira dos livros apócrifos, viu? Não acreditem nisso, não. Tiago se tornou um grande homem. Ele se tornou um homem fiel a Cristo. Aquele que ele havia rejeitado, ele passou a crer quando reconheceu que o seu meio-irmão era o Salvador, o Deus encarnado, o próprio Deus encarnado. E ele passou a se tornar um grande homem em referência na igreja em Jerusalém. E Tiago se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Que coisa linda. E aí Paulo quer se encontrar com este grande homem. Esse Tiago aqui, meu irmão de Jesus, Vocês estão me ouvindo bem, irmãos? Tá? Que para mim faltou retorno aqui. Esse meio-irmão de Jesus, Tiago, é o mesmo que escreveu a epístola de Tiago, que a gente tem no Novo Testamento. Jesus também teve um outro meio-irmão que escreveu outra epístola. Quem é que sabe? Como? Isso aí, irmão. Judas, meio-irmão de Jesus, também converteu-se e escreveu inspiradamente um texto que fica para a nossa meditação e crescimento. Amém, igreja? Então vamos lá. Paulo resolveu visitar Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, pela autoridade que ele tinha e também pelo relacionamento que ele tinha com Cristo desde sua infância. Repito que apesar disso, Paulo não foi buscar nem Cefas e nem Tiago para aprender alguma novidade de Cristo. Mas ele vai lá e conversa com ambos. E sabe o que se comprova ali conversando com ambos? Que sua teologia, que aquilo que ele recebeu por revelação de Cristo era compatível ao que Tiago escrevia e ensinava, ao que Pedro escrevia e ensinava também. Ou seja, o ensino teológico de Paulo, que ele aprendeu nas Arábias, em Cristo Jesus, era o mesmo peso de revelação que os apóstolos que vieram antes dele. Isso é um testemunho tremendo e poderoso, obra de Deus. É Paulo dizendo: quem me ensinou foi o próprio Salvador, diferentemente desses falsos mestres que estão aí arrotando arrogância e tudo que é perniciosidade. Veja agora o verso 20, olhinhos no texto de Gálatas. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Por que Paulo tem que falar isso aos Gálatas? Olha, o testemunho que eu estou dando para vocês, o que Paulo está dizendo é isso. O testemunho que eu estou dando para vocês, ó Gálatas, é verdadeiro e eu chamo Deus como meu testemunho. O que eu estou depondo para vocês, Deus é testemunha. E Ele esteve comigo desde o momento em que eu fui concebido pela fé. Desde o tempo em que eu fui salvo ali a caminho de Damasco, e tudo isso que eu estou relatando para você, Deus esteve comigo. E Ele é minha testemunha, e eu não minto. Verso 21. Paulo relata que depois da breve visita
aqui de 2 semanas em Jerusalém, ele vai à sua terra natal. Veja aí, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu preciso mostrar o mapinha de novo para vocês. Vamos lá para o mapa? Abre aqui o mapa, por favor. Pronto, você, aqui já é o outro mapinha, né? Para ficar mais claro ali. Não, volta o outro mesmo. Você tem aqui Jerusalém, nesse ponto aqui, tá vendo? Arábia, a área aqui da Arábia, depois de Damasco, que não está o ponto ali Damasco, mas Damasco fica aqui nessa região. Você tem Jerusalém, vai subindo, tá vendo lá em cima a Cilícia, do lado de cá, do lado de lá você tem, você tem ali ó, a Síria e você tem Cilícia, tá vendo? Tarso, tá vendo o ponto pretinho ali, Tarso depois de Cilícia, lá embaixo? Estão vendo, irmãozinhos? Amém. Pode responder que sim. Que... Tarso é a terra natal de Paulo. Ele nasceu ali, irmãos. Ele nasceu em Tarso, desceu para Jerusalém, ou subiu para Jerusalém quando criança. Se educou em Jerusalém aos pés de Gamaliel, em Atos diz isso. E aí depois ele começa a sua trajetória de nova vida, que eu já mostrei para vocês como foi. Mas você está vendo que a Cilícia ali, onde fica Tarso, que é uma cidade, é bem próximo da Assíria, é divisa de Assíria, é fronteira. Paulo caminhava e andava por esses 2 territórios aí sempre, nesse tempo aí. De 3 anos, indo para a Arábia, voltando para lá. Depois desse período ele subiu para sua terra natal e ficou ali. Na Síria, está vendo aquele ponto ali, Antioquia? É ali que fica aquela famosa igreja de Antioquia, que enviou Paulo como missionário. As 3 viagens missionárias que Paulo sai para evangelizar toda a Ásia Menor e também a parte ali da Europa, Grécia, que a gente tem hoje, quem enviou foi a igreja de Antioquia, aqui da Síria. É essa igreja aqui que Paulo foi pastor durante um tempo e serviu durante um período como missionário. Então ele está dizendo que ele foi por um período, ele resolveu ir para essa região aí. A região da sua terra natal. Veja agora Atos de novo. Vamos para Atos. Atos 9, 28 a 30. Olha o que Atos diz assim. Estava com ele em Jerusalém, entretanto saindo, pregando ousadamente o nome do Senhor. É Paulo pregando nesse período aí em Jerusalém. Nesse período de 15 dias que ele está lá com Cefas e está com Tiago. Ele também não somente ficou conversando, discutindo, mas ele também pregou ali em Jerusalém. E aí no verso 20. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam de novo o quê? Tireia fica pertinho, uma zona portuária, na região de Jerusalém. Está vendo ali Jerusalém, Judeia e Tiro? Cesareia fica entre Tiro e Jerusalém, nesse ponto aí. Os discípulos, quando ele desceu para Jerusalém, que em Gálatas ele está dizendo que ele desceu para Jerusalém, e é nesse período em que ele foi visitar Cefas e Tiago, e ele passa lá 15 dias que ele fala em Gálatas, ele passou a pregar também lá. E ao pregar, incitou-se perseguição, queriam matar Paulo. Os irmãos, o texto diz aqui, em Atos, que os irmãos pegaram e perceberam que queriam tirar a vida dele, pegaram Paulo às pressas, colocaram ele no porto de Cesareia e mandou ele subir navegando até a sua terra natal. Em Gálatas diz que ele foi para a região da Cilícia e Síria. Em Atos diz que ele foi de Cesareia para Tarso. Aí você entende a conexão agora, tá vendo? Que não há discrepância. Olhando aqui no mapa, tem uma relação muito certa aí do que Paulo está falando em Gálatas e do episódio que acontece em Atos 9. Entendeu aí, meus irmãos? Então quer que eu explique de novo? Tá claro? Eu acho que tá, né? Ficou claro, Nilson? Então vamos lá, irmãos. Ele passa por essas regiões aí. Agora veja o verso 22 e 24.
em Gálatas. Paulo vai encerrar agora a sessão do testemunho. E ele vai dizer que tudo isso que ele estava vivendo, irmãos, durante esse tempo todo, redundou em glórias para Deus. A sua vida tem que refletir a glória de Deus. O testemunho de vida nosso tem que refletir a glória de Deus. Verso 22. E não era conhecido de vista da igreja, não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Testemunho e glória, irmãos. Tudo isso que eu procurei mostrar para os irmãos, talvez eu não fui tão perfeito para mostrar, mas tudo isso que eu tentei mostrar para vocês é Paulo dando testemunho da sua vida, e todo esse trajeto constituiu em glória para Deus e não para ele mesmo. Paulo está dizendo que o seu testemunho, a sua presença não ficou muito tempo marcante na vida dos irmãos lá na região da Judeia. Eles não viram pessoalmente muito Paulo ali. Paulo tinha que fugir o tempo inteiro. Mas a sua pregação chegou aos ouvidos dele. Paulo está dizendo: ó, irmão Gálatas, enquanto vocês estão rejeitando a verdade e a palavra pregada que eu aprendi do próprio Cristo, e que é compatível com tudo que os apóstolos pregam lá em Jerusalém, com tudo que o pastor da maior igreja da época prega, que é Tiago, lá em Jerusalém, enquanto vocês estão rejeitando esta verdade que liberta, que Cristo é a salvação, que a justificação é somente em Cristo Jesus, o meu testemunho, a minha pregação chegou aos ouvidos dos irmãos lá na Judeia, e eles creram que o que eu estou pregando é graça e poder, virtude e autoridade em Cristo Jesus. Que o meu testemunho glorifica a Deus. A minha vida e este relato que eu estou trazendo para vocês, que eu estou explicitando, eu estou me expondo para vocês, tem um propósito. Eu vivi todas estas coisas para a glória de Deus. O Senhor me chamou a caminho de Damasco, salvou a minha vida. Lembrem-se, eu era um homem que perseguia, eu já contei isso para vocês. Eu perseguia a igreja ferozmente. Eu destruía as vidas que hoje agora eu prego. Eu lançava em prisão aqueles que eu queria ver a morte. Agora eu prego a vida. A minha vida eu coloquei em disposição a Cristo. Diferentemente desses homens que não têm nenhum compromisso com a verdade. Irmãos, quando um homem é encontrado pelo Espírito Santo, ele se compromete com a verdade. A sua vida é completa, é cheia pelo Espírito Santo, assim como você viu quando Ananias foi até Paulo, impôs as mãos sobre ele e ele foi cheio do Espírito Santo. Um homem que recebe o Espírito Santo, que se compromete com o Evangelho, tem um único objetivo da sua vida: que a sua vida glorifique a Deus, e que todos ouçam que o que ele faz, o que ele vive, o que ele opera, o que ele diz, é para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo através da sua história e testemunho, e ele diz: eu chamo Deus como meu testemunha. O que eu estou proclamando para vocês aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês, sempre foi para redundar em glória. Oh, irmãos, se a nossa vida foi atingida pelo Evangelho, todo o nosso viver tem que ter esse objetivo: glorificar a Deus. Eu preciso ter um viver cheio e repleto pelo Espírito Santo, e procurar caminhar e ir, mesmo que minha vida seja objeto de vingança por uns e outros. Eu não posso temer, porque o Senhor me convocou pelo Evangelho para cumprir a sua vontade. Paulo está dizendo aos irmãos: eu me gastei e me deixarei gastar. Muitas vezes eu tive que fugir como um ladrão por causa da pregação do Evangelho. Mas eu não voltei atrás, eu não retrocedi. É assim que é um homem cheio do Espírito Santo. É assim que vive o homem comprometido com a verdade, com a vida que há na palavra de Deus. Irmãos, o que Paulo está dizendo é: ó Gálatas, percebam a vida desses homens aí, porque se alguma coisa os apertarem, eles fugirão, eles correrão. Sabe o que Jesus diz dos falsos pastores?
daqueles que não são pastores, Jesus diz que quando eles veem o lobo, eles fogem. Eles abandonam as ovelhas. Paulo não se comprometeu. Pregou mesmo em face da morte. E não parou de testemunhar. Irmãos, a nossa glória é pregar a justiça de Cristo. A nossa glória é viver testemunhando o Senhor Jesus. A nossa glória é viver pelo Evangelho Santo que nos salvou. O nosso destino é encontrar sempre o caminho da cruz, através da nossa vida e da mensagem que nós proclamamos. A nossa história tem que se confundir com a história da mensagem da cruz. Quem olhar para você precisa ver a sua vida transformada, precisa ver que você foi atingido pelo Evangelho, assim como Paulo foi atingido pelo Evangelho, assim como Pedro também foi, como Tiago também foi. Você também é um homem atingido pelo Evangelho e precisa viver e caminhar cheio do Espírito Santo e viver segundo a vontade de Deus, mesmo em face da morte. O Evangelho muda as vidas, transforma o nosso caráter, transforma o mais vil pecador. E vocês estão vendo aqui um homem perseguidor sanguinário, agora é o maior pregador que o primeiro século já pôde ver. Tivemos os nossos pecados lavados no sangue de Jesus. O Evangelho nos mostrou isso, para que agora possamos viver para a glória de Deus. Quer comais ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus, é o que Paulo um dia falou. É esse testemunho que não foi apenas um discurso, mas foi uma forma de vida, irmãos. O Evangelho não pode ser apenas um discurso para nós. É o nosso discurso, mas também é a nossa forma de viver. Se o Evangelho que pregamos não mudou a nossa vida primeiro, precisamos rever naquilo que nós cremos. E ser devolvido outra vez a Ele, completamente a Ele. Por onde quer que nós andarmos, meus irmãos, nós sempre teremos o convite do engano. Sempre nós nos depararemos com aqueles que tentam ludibriar ou adulterar a verdade. Mas aquele que vive pela glória de Deus caminhará sempre no sentido da verdade. Viverá sempre pela verdade. Morrerá se preciso for pela verdade. Porque o Evangelho nos chama para isso. É isso que o Evangelho faz. Transforma as vidas e as leva para glorificar a Deus. É isso que o Evangelho faz. Transforma a minha história e a sua história. Você que está aqui essa noite pode ter a sua vida transformada a partir do Evangelho. Você pode ter a sua vida transformada como Paulo teve a partir de um encontro pessoal com Cristo. Você pode ter as escamas dos seus olhos removidas a partir de uma experiência com Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo tem esse poder de transformar o seu coração e de remover as escamas dos seus olhos. E você pode ser um homem hoje, uma mulher cheia do Espírito de Deus e a sua vida hoje passar a glorificar a Deus. Sem o Evangelho na sua vida, você não tem como glorificar a Deus. Você vai viver como você quiser viver, mas de forma alguma você poderá glorificar a Deus. A sua vida pode estar marcada negativamente. Você pode ter vivido até aqui uma vida fútil. Você pode ter vivido aqui uma vida sem sentido até aqui, sem razão até aqui. Até aqui você pode até olhar para a sua vida e achar que ela não tem sentido ou valor nenhum. Sabe por que você pensa assim? Porque você ainda não foi objeto do Evangelho. Porque o dia que o Evangelho entra no seu coração, você encontra o sentido de viver em Cristo. Você encontra o sentido da vida. Você sabe que você tem valor, porque o valor está em Cristo que habita em você. Você vai entender que a sua vida é salva e redimida pela cruz de Cristo. E é transformada. Toda a sua natureza é transformada. Você se torna uma nova criação, uma nova criatura.
Entregue-se a sua vida a Cristo hoje. Renda-se a Ele. Ele causará o maior impacto na sua vida que você nunca viveu até aqui. Renda-se a Ele, ame a Ele, viva por Ele. E um dia você o encontrará na glória. Viva uma vida de glória aqui, para a glória de Cristo. E certamente um dia você verá o Senhor da glória. Você o abraçará, o conhecerá. Hoje o Evangelho faz isso, amado ouvinte. Transforma a sua vida e lhe promete um céu de luz. Não debaixo dos seus conceitos, dos seus valores, mas nos méritos de Jesus Cristo, pelo que Ele fez, pela obra que Ele realizou na cruz. Não pelos seus lamentos e pelas suas próprias falhas, mas pela sua morte substitutiva na cruz. Por te amar, por querer te salvar, por entender o seu valor, que muitas vezes você não consegue compreender. Venha a Cristo hoje e você vai encontrar o sentido da vida, terá sua vida transformada, viverá para a glória de Deus. Vamos ficar de pé. Senhor, bendito seja o teu nome nessa noite. Nós clamamos pela tua graça salvadora, Senhor. Obrigado por poder ouvir esta dinâmica de Paulo. Como este homem procurou glorificar ao teu nome, a sua própria vida. O Senhor é aquele que transformou o coração de Paulo, mudou a vida daquele homem radicalmente, também é poderoso para mudar as nossas vidas. E aquele que está aqui, Senhor, que nos ouve, nos acompanha pela internet, pode ter a sua vida transformada, Senhor, se olhar para a cruz de Cristo. Este homem olhe para Jesus, encontre o sentido da vida em Jesus. Que essa mensagem alcance o seu coração e o salve para a glória de Cristo. Também a nós, Senhor, nos ajude, nós que já somos cristãos, teus servos, a viver para a glória de Cristo. Ó Senhor, nos leve para o lugar onde nós ainda precisamos expurgar aquilo que não te agrada, retirar, Senhor, aquilo que ainda não te louva, e voltemos de lá, Senhor, prontos para te servir, prontos para ter uma vida que glorifique teu santo nome. Conduz a tua igreja, Senhor, esta verdade. E nós bendiremos o teu nome, para a honra e glória de Cristo Jesus. Amém.